Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem viu a musiquinha do Tim e Vanessa aí? Vossos jovens velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Espera aqui, eu já volto. Isso, canta mais um pouquinho. Nem 5 minutos, nem 5 minutos. Você tem a letra? Marisa, seu fone está aberto. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos profetizarão. Tá bom, é. Lindo! Cajado de Moisés, arca de Elias, a escada de Jacó, de Jeremias. Por aí vai. Gente, é lindo. Você contratou essa segunda voz aí dos passarinhos? Como é que foi isso? É um passarinho. Os passarinhos estão aqui em casa. Como isso? Tá sendo um dia de oração, a oração primeiro do Paulo, agora a oração do Perim. Você vê como dos nós pássaros. estamos protegidos. Os pássaros. Gente, a gente está falando para cantar aí, mas é porque essa canção, ela retrata bem isso aqui. Depois, quem não a conhece, a gente pode colocar no grupo aí. E ela traz uma paz imensa. Eu não sei se eu coloquei no grupo. Ela traz uma paz enorme para as nossas vidas, né? E o Tim e Vanessa fizeram esse trabalho bacana, né? Para a gente voltar num estudo desse aqui com mais força. Então, a gente começa lendo aí os 59, os 60, para a gente iniciar o nosso assunto. Quem pode? Primeiro, 59, que é a passagem, né, que a gente vai ter lá no Atos e Joel, e depois começa já Kardec explicando, né, no 60. Quem fala para nós? Leitura. Parece que o domingo passado teve uma sequência, já tinha nomeado, aí só deu para discutir do que eu li. Agora parece que era o Paulo de novo. Então vamos lá. 59. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18 e Joel 2, de 28 a 29. 60. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimento das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que a nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Se, agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e prescrutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. E aí? Primeira passagem, né, que a gente tem, tanto em Atos,
em Joel, que está anunciando aí que a mediunidade viria, né? E mediunidade é de todos os tempos. Mediunidade não é um momento apenas, mas mediunidade trazendo a verdade, o trabalho, a informação, a mudança, foi em todos os tempos ou foi num tempo previsto na evolução do homem na Terra? Eu tenho aí a mediunidade desde os primeiros momentos. Sempre os espíritos atuaram sobre o mundo físico e sempre os que estão encarnados tiveram a informação do outro plano. Então, essa troca de informações de planos, ela sempre existiu. Mas aqui está falando de um momento, né, de fins de tempo. Que fins de tempo são esses? Por que Jesus enfatizou, colocou para nós, num determinado período, que haveria a profetização, né? Está se referindo ao quê aqui? Seria um momento que seria a Terra aproximado espíritos abnegados, espíritos que tivessem posições mais seguras para poder decifrar a verdade e que isso se transformaria mais rápido a humanidade, a mensagem chegaria mais no tempo certo, porque isso não aconteceu antes, né? Quando foi com Moisés, foi toda aquela poética, né? Ou seja, por uma ou outra pessoa, né? Por alguns dos que estavam ali, morriam por isso, né? Passavam toda a sua vida envolvida, né, nas histórias que a gente já sabe, né? Com Moisés e com os profetas. Então, muitos profetas foram mortos, né? Então haveria um tempo em que esses problemas antigos do velho mundo acabaria. Está acontecendo isso na atualidade com a chegada, ou seja, com o advento do espiritismo, por exemplo, tem mudado muito o planeta. Isso alterou o perfil do planeta? O que vocês acham? É muita pergunta, muito questionamento para um ponto só, né? Mas assim, eu acho que é assim que a gente vai descobrir alguma coisa, né? Vocês acham que o espiritismo, né? Uma pergunta final aí, que o espiritismo é esse momento em que tivemos aí muitos médiums profetizando, trazendo informações seguras, mais seguras para um tempo novo, onde o mundo velho já está acabado? Esse mundo velho realmente acabou? Eu acredito que não. Eu creio que essa promessa do Cristo tem sido cumprido a partir dessas manifestações que vêm ocorrendo no mundo inteiro, como o caso mais relevante, né? Sem dúvida alguma, foi o caso dessa última reencarnação do Chico Xavier e outros que aí estão continuando esse trabalho, e muitos que já tiveram, né? Como Filomeno, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros que a gente conhece. E agora, esse velho mundo aí é entre aspas, porque muitos dos reencarnados de agora ainda pensam como pensavam nesse velho mundo que Jesus se refere aí, né? A gente não poderia ter um plano mais assim, menos complexo do que esse de mudança, esse que Jesus coloca? Não poderia ter uma coisa mais assim objetiva para a mudança do planeta?
porque parece muito trabalho, né, para gerenciar isso tudo, né? Você vê que tem que encarnar os espíritos, pronto, querendo fazer, eles têm que chegar aqui, lutar contra as paixões, e para a mensagem divina chegar, não poderia ter assim, não, gente, o negócio é assim, assim, assado, não poderia ser mais objetivo. Para cá são os ruins, para lá são os bons. Vocês se danem, né? E os bons que aceitarem podem passar à frente. Será que isso não poderia ter sido mais objetivo? Porque ficou muito complexo. Você depende, você vai para uma casa, você depende do presidente, você depende do secretário, você depende de todo mundo querer, depende do cara que está lá num departamento, num setor, aceitar. Parece que o sistema é meio complicado, né? Então, parece que existe um sistema complexo para conseguir um final de uma evolução de um planeta ou das pessoas. Será que poderia ter sido mais radical, né, nessas ideias, mudando rapidamente as pessoas? Ei, Daniel, Oi? o problema é simples. Cada um tem que fazer a sua mudança. Não tem milagre, não tem sistema que vai fazer, não tem governador, não tem presidente, não tem presidente de AME, de assembleia. Ou seja, quem tem que fazer é cada um. Então, e o futuro, a mediunidade vai ser o meio de comunicação nosso até que a gente chegue a espírito que já consiga comunicar através do pensamento. Então, a coisa é simples, é cada um fazer o seu trabalho. Agora, não tem segredo. É verdade, Amaro. Agora, tem aí, Amaro, um negócio que eu acho que a gente poderia estar discutindo. Tem pessoas que estão em determinadas posições que poderiam ampliar mais imediato, dar uma acelerada no desenvolvimento, né? Essas pessoas respondem por não acontecer isso, são responsáveis por não estimular um grupo, respondem diretamente? Existe... Com certeza, Daniel, mas aí que está, ele vai acelerar o quê? O crescimento dele, porque você não vai acelerar o crescimento de ninguém, você tem que acelerar o seu próprio crescimento. Então, se você como presidente da AME, por exemplo, as modificações que você tem que fazer são em você mesmo. Ou seja, através das suas modificações, do seu crescimento interior, é que você vai ter a capacidade de influenciar os outros. Então, não tem segredo, cada um realmente tem que fazer bem a sua parte. Ou seja, quando nós encarnamos, nós assumimos um compromisso. Ser bom pai de família, bom filho, bom marido, boa esposa. Ou seja, e a gente não quer fazer isso. Ou seja, a gente está muito mais preocupado e falou, puxa vida, o nosso presidente está fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Ou seja, cada um tem que fazer bem a sua parte. Mas eu entendo que você está falando, mas diante do que... Bom dia, todo mundo, eu não cumprimentei ninguém hoje. Mas diante da reflexão do Daniel, eu também entendo que nem você entende, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Mas quando nós nos colocamos numa posição de destaque, eu entendo que a nossa responsabilidade é maior. E como então, essa é a sua parte. Espera aí, Amaro, mas quando nós estamos numa posição de destaque, nós temos que entender também... Agora, nós estamos falando... Essa é a minha posição, esse é meu pensamento, né? Eu peço desculpa, porque isso é meu, né? Se realmente não é isso, eu gostaria de mais orientações. Mas o que eu entendo é o seguinte, nós falando como espíritas, né? Como pessoa que já entende essa questão da evolução moral de uma forma diferente, né? Aí a gente vai falar, por exemplo, de alguém que está numa posição de destaque, numa posição de chefia. Eu entendo que a responsabilidade dele é bem maior, até mesmo para perceber, para entender que cada um de nós, que cada uma das pessoas que ele está dirigindo, né, que ele é responsável,
tem uma compreensão e um entendimento diferente, inclusive moral. E aí ele tem que eu entendo o seguinte, ele tem que estar muito bem conectado com as questões das leis morais mesmo. E aquele que não entender e que não seguir, mas ele fez a parte dele. Então, assim, eu acho que ele tem uma responsabilidade, sim, quando ele se deixa... né? Ou então, quando ele entra para um viés, que é um viés mais, que é o normal, né? Mais egoísta, mais de orgulho, de vaidade, né? De se envaidecer. Então, é ditador também, né? Eu mando aqui, você tem que fazer o que eu mandar. Eu acho que assim é uma responsabilidade muito grande. Claro que ele, né? Ele vai responder pelos atos dele, mas ele também responde por aquilo que ele se omitiu, né? Ou pelo viés que ele fez diferente. Então, assim, quando eu falo de dirigentes, aí eu estou falando de tudo, né? Eu, como matriarca, né? Com os meus filhos, meus netos, além do meu exemplo, eu tenho também que colocar ordem, mas eu tenho que colocar uma ordem de uma forma equilibrada e amorosa, né? Eu tenho muito assim, às vezes eu fico muito confusa com essa questão eu vejo, inclusive eu estava vendo uma palestra esses dias, né, que a pessoa separa, né? Aquela fala do Cristo, né? A César que é de César, a Deus que é de Deus. Eu acho que naquele momento Jesus tinha que responder desse jeito, né? Era aquilo mesmo, ó, pô. Eu estou aqui para falar das coisas de Deus, eu estou aqui para falar do amor, eu não estou aqui para falar se você deve pagar o seu imposto ou não. Você tem responsabilidade para pagar seu imposto, você tem que pagar sim, assim como você tem responsabilidade com as leis morais. Mas, voltando para cá, eu acho que está tudo junto e misturado. A César o que é de César com amor, a Deus o que é de Deus com amor, com equilíbrio de acordo com as leis divinas. Então, eu entendo assim, responsabilidade do dirigente, sim. Responsabilidade também quando ele se omite ou então quando ele faz um direcionamento equivocado de acordo com o seu egoísmo, sabendo que está equivocado, né? Sabendo, então, querendo valores diferenciados. Então, eu entendo assim também. Então, mas exatamente é a forma como eu entendo. Ou seja, você como funcionária pública, você tem as suas responsabilidades e cabe a você fazer ou não fazer. Ou seja, é cada um fazer bem o seu trabalho. É porque Mário, eu entendo, mas quando ele fala que eu tenho que fazer uma coisa, o meu chefe imediato tem que fazer uma coisa, eu posso até discutir com ele, que eu não entendo que aquilo é certo. Mas se eu sou subordinada a ele, claro que eu não vou roubar. Se ele quiser que eu roube, eu não vou fazer isso. Mas, de repente, isso aí são entendo. detalhes. Isso aí são detalhes. Fazem parte do nosso dia a dia. Amaro, o que eu vejo aí, que a Francisca tem colocado, está certo, e o que você está falando está certo. Os dois estão certos. E estão falando de um sistema só. O que a Francisca está colocando é que você responde pelo que você está fazendo. Então, por que ele está fazendo. Então, quer dizer, há uma responsabilidade em cima daquilo que ele se responsabilizou. Ele chegou a pegar a responsabilidade. Quer dizer, depende dele, você está certo, depende da pessoa, em fazer ou não. Agora, que ela gera consequências para o entorno, ela pode refletir negativamente ao meio ou positivamente. Então, senão não teria valor nenhum a reencarnação. É quando você reencarna exatamente para um processo de transferência de informação, de conhecimentos à frente, né? Porque é o legado das reencarnações, do conhecimento que fica de geração para geração. O livro é uma responsabilidade, por exemplo, se eu escrever só asneira e deixar escrito e morrer, eu vou responder por aquilo que eu deixei. O mal que eu fiz, o bem que eu fiz, ele vai se projetar mesmo não estando presente. Então, quer dizer, as nossas ações com a família, por exemplo, eu sou chefe de família e eu não educo bem meus filhos, eu não educo bem, eu não sou bem educado, eu estou ruim, como você está falando, comigo mesmo, mas eu estou gerando conflitos em torno de mim e talvez até retardando processos. Processos que eu irei responder, né, possivelmente, sobre as falhas. Eu chego aqui, solto uma bomba, não, eu estou ruim, porque eu soltei uma bomba. Não, matei muita gente.
existiu uma consequência sobre os meus atos, né? Aquilo desfavoreceu o progresso. Eu vou chegar aqui, vou destruir todas as ruas, todas as casas. Não, meu ato não cresci, eu fiquei ruim, mas eu gerei situações que realmente conflitaram. É nesse sentido que eu vejo a fala da Francisca, a questão da responsabilidade. Que você está assumindo e que você vai ser infeliz com isso. Está certo, amado. Então, onde eu acho que os dois estão falando a mesma coisa, acho que está certinho. Não tem... Concordam comigo ou não? Plenamente. Não tem... Eu acho que a coisa é tão simples, Daniel. Não tem milagre, não tem almoço de graça. Ou seja, quando você encarna, você recebe uma gleba. O que você fizer dela, se você plantar, você vai colher. Então, se eu plantar boas sementes, eu vou colher boas sementes. Se eu plantar sementes ruins, eu vou ter que colher. Então, Exatamente. é simples. Exato. Se eu Eu for um concordo médico, plenamente. se eu for um médico, eu chego para o doente, eu falo, não, eu sou inconsequente, um médico que bebe demais, que fuma, que se drogou e tal, vai lá fazer uma cirurgia e mata o indivíduo, dá consequências difíceis. Ele prejudicou a vida do outro, sim, né? As consequências terão que ser reparadas, mas o outro retardou o processo ou a melhora, a cura, né? Então, é nesse sentido aí que eu vejo que a gente tem que estar atento. Eu acho que nesse texto aqui, o Espiritismo chegou para nós de forma límpida, por esses emissários que trouxeram mensagens importantíssimas para a humanidade e que abdicaram das suas vidas, foram pessoas concentradas, espíritos também na espiritualidade, que se dedicaram por nós. Então, dedicaram o seu conhecimento para a humanidade e fizeram diferença e está fazendo diferença. Agora, se tivesse escrito totalmente errada os conceitos, né? As informações, a verdade, poderia dar um grande prejuízo para a humanidade. Então, nesse sentido, a gente tem que bater palma para Allan Kardec, né, que fez esse trabalho maravilhoso e teve que ter um bom senso encarnado para que isso viesse aqui. Nós estamos discutindo um texto aqui que tira qualquer dúvida com relação às dicotomias aí que tem pelos ensinos, pelas culturas afora. Kardec vem centralizar um pensamento responsável, de entendimento. Então, nós estamos falando aqui com base nas informações que ele trouxe. Se tivesse sido feito errôneas, a gente estaria aqui num impasse danado, né? Porque ou eu sabia, né, por mim mesmo, soubesse por mim mesmo de outras vidas, por experiência, por outros lugares, eu ia desmascarar uma possível inverdade que tivesse aqui codificada. Mas a verdade, ela bate com todas as comprovações científicas, com todas os fatos evidentes que acontecem. Essa verdade, ela dura, ela está durando e vai durar até hoje. Eu não vi ninguém ainda conseguir destruir o pensamento doutrinário espírita. Há tentativas, mas sem fundamentos alguns, né? De vez em quando a gente está vendo aí uns loucos tentarem isso, né? Filósofos e etc, etc. Então, ataques ao pensamento doutrinário porque não conhecem, de fato, essa verdade. Se conhecesse... E, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente mesmo combate sem perceber, sem analisar, as verdades puras que aqui vêm, anunciadas pelo Cristo. Então, se ele falou que viriam aqui espíritos, filhos, falarão, né? Na pedra lá, falará, né? Vamos dizer assim, uma força de expressão, vossas filhas, os velhos terão sonhos, né? Então, é uma passagem
que mostra que a esperança ela está presente nas nossas vidas, e a presença de Jesus, né? Até falei com a Inês, a gente precisa de ver um negócio aí muito interessante sobre a morte. Sobre a morte é assim, qual que é o maior enigma, a maior preocupação do ser encarnado? É a morte. É exatamente a ideia de sair um dia do plano que está. Isso amedronta a humanidade inteira e dá uma incerteza, principalmente quando vai avançando a idade, a pessoa realmente fica com medo. Mas como vamos tirar esse medo da morte? O que eu faço para tirar esse medo da morte? É dando valor na vida, porque, de certa forma, você está aqui por um processo de nascimento. Esse nascimento, você foi entregue às mãos de pessoas generosas, que são os pais que te amaram. Jesus, o Criador, acima de tudo, não deixou isso falhar. Então, quando você veio, você foi amparado de toda forma. Então, quer dizer, é uma convicção que nada andou sem organização, que tudo acontece organizado. Você estando encarnando na encarnação, você está amparado por Deus. Quer dizer, é uma lógica que você tem que analisar. E do mesmo jeito será a morte. Se você enfrentar a morte, vai ter emissários, vai ter pessoas que vão estar com você da mesma forma, para a sua volta para casa. Então, esse temor diminui quando pensamos assim. Esse é o pensamento espírita. Então, qual verdade, outra verdade, que substituirá esse entendimento? Então, é uma informação que faz você vivenciar. Aí, conforma, todo mundo aqui sai para as suas vidas sabendo que a morte, você tem os agentes que vão te amparar. Não existe morte desamparada, sem deixar. É um nascimento. Morte é um nascimento onde tem os médicos espirituais, enfermeiros espirituais, pai, mãe, parente, tudo interessado em você. E onde você estiver, se for em regiões mais profundas, nós teremos lá amigos espirituais que querem te tirar de lá. Sempre teremos interessados em nós. Esse é o papel do trabalho espiritual por todas as datas, por todos os tempos e para toda a eternidade. Não existe desamparo por Deus. Se a gente entender isso, aumenta a nossa fé, a nossa esperança. E é o que Jesus veio, que é o Consolador, né? Trazendo no Espiritismo. O Consolador redivivo de volta às nossas vidas. Então, quem é que tira essa verdade? Né? Então, a mediunidade veio, possibilitou toda essa informação chegar até nós e nos tirar do sufoco, do desespero espiritual, nos consolando. É por aí que nós vamos entender a doutrina, a presença da doutrina espírita e dessas fantásticas mediunidades que possibilidade a intercomunicação. Posso só resumir numa frase que eu ouvi ontem, num trabalho que eu venho todo segundo sábado do mês, numa fazenda aqui, que faz um trabalho belíssimo de espíritas. E o palestrante de ontem, ele é um médico lá de Goiânia, que dá um apoio muito grande lá nos trabalhos dessa casa, tanto material quanto espiritual. O que ele diz lá no Leandro? O que ele disse? Achei assim, a fala ontem lá de todos os palestrantes girou tudo em cima desse texto que nós estamos falando hoje. E ele para mim, resumiu tudo. O que ele disse? O Espiritismo veio, não foi para os espíritas, foi para os evangélicos, para os católicos, para para os muçulmanos, para todos, né, aquelas budistas, para todos, porque é a mensagem, é o ensinamento moral que todos, o caminho é um só para todos, independente de religião no sentido de sectarismo. E outra coisa também muito interessante que ele falou, sobre os filhos
os jovens, né, vão... Como que é? Os jovens vão Profetizarão. profetizar, né? Profetizarão, os velhos vão ter sonhos. Que a mediunidade, nesse ponto de transição do planeta, ela está eclodindo. Então, é um momento de objetividade, ou ela vai ter que ter o despertamento, de uma forma ou de outra. E falou da misericórdia divina, que todos, para começar, têm o seu anjo protetor. Tem os espíritos familiares, os espíritos amigos, tem aqueles que recolhem, inclusive, nesse momento, agora, recolhendo aqueles que estão desencarnando por este vírus, que ainda não estão entendendo nada, que eles estão tendo um amparo muito grande no mundo espiritual, ou seja, que a gente não pode esquecer nunca a misericórdia divina. Não tem ninguém desamparado, nem naqueles acontecimentos que a gente acha que é o pior que está acontecendo. O pior que está acontecendo é o melhor que está acontecendo para cada um, que a gente tem que entender isso. Então, para mim, isso aí foi assim, porque às vezes a gente fica muito apavorado, porque tem gente que fica falando, vocês não sabem ainda o que está por vir, sabe? Fica fazendo uma forma assim, muito terrorista. Né? A tendência, Então, a tendência é a humanidade ir clareando as imagens do mundo espiritual, ou seja, a mediunidade nossa, a tendência é dar mais abertura ao mundo extracorpóreo. E na comunicação, na intercomunicação e interplanetária, nós somos cegos ainda. Quando fala assim, mediunidade é aumentar os nossos sentidos espirituais. É percepção ampliada do mundo extrafísico e do mundo também de outros planos organizados como planetas, né? Nós teremos essa proximidade e olha o tanto que a gente ainda está distante disso acontecer. Só vai acontecer quando o homem for mais ajuizado, quando ele tiver juízo de si mesmo, juízo geral, que é juízo de todos nós, investigação sobre os meus atos, como o Amaro colocou aí no início, que você tem que investigar você mesmo. E aí vem colocando a responsabilidade que a Francisca adicionou. Então, tudo está conectado, e agora você vem fechar, né, com essa questão da misericórdia. Então, não existe ninguém desamparado, ninguém desprotegido num sistema perfeito. Quem é imperfeito somos nós. Por isso que a gente não enxerga o sistema. O sistema inclui mundo espiritual, espiritualidade, o mundo espiritual, as organizações espirituais. Para a gente interpretar isso, a gente tem que ter livros. São espíritos que vão contar para você estudar, ter esforço próprio. É mais, eu podia entender isso de uma vez. Não, você ia ficar louco. Você não dá conta de perceber isso tudo de uma vez. Então, vem a mediunidade, com doses homeopáticas, através de frases, de livros, de pensamentos e esforço próprio de cada um de nós para conquistar isso. Dá confusão? Dá porque você não sabe ainda, então interpreta errado, vai em obra errada, vai em pensamentos errados, escuta errado, aceita os pensamentos que vêm de fora com pensamentos próprios erroneamente. Então, a gente tem essa facilidade ainda de estar misturando muito as informações, né? Mas a tendência nossa é abrir mais os nossos campos perceptivos, ou seja, a mediunidade, os nossos sentidos espirituais, as nossas sensações espirituais aumentarão. É por isso que ele fala aqui, vossos filhos, vossos velhos, né, profetizarão, terão sonhos. Porque o Espírito de Jesus, vamos dizer assim, é o Espírito divino que ele tem, ele veio trazer na mediunidade divina que ele tem. Ele é um médium de Deus, ele espalha por toda a pleiade de espíritos todo esse pensamento, né? Ilumina, quando veio aqui, ele por si mesmo
iluminando na carne os seus pensamentos, os seus atos, mas continuando de onde ele está, iluminar um grande grupo de cooperadores que são os espíritos que vêm a informar, né? Só tem mediunidade se tiver espírito, se não tiver espírito não tem mediunidade, né? Então, essa comunicação. Ver terceira visão não é propriamente a mediunidade. A terceira vista, por exemplo, segunda vista, de enxergar mais além, isso é mundo formado mental, material, por todos os planos espirituais. Você pode ver, perceber, mas quando se trata de intercomunicar, aí vem o assunto que a gente fala da informação, que é a mediunidade, a troca de informação, o intercâmbio, né? Aí que entra a questão da mediunidade. Vamos lá, seguindo. 61. Quem vai ler? Para fechar. Fecha aí, Paulo, depois vem um outro, então. Vamos lá. 61. Como vimos, capítulo 1, item 32, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus. Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições, a predição, por consequente, da manifestação universal dos espíritos, pois que, sem os espíritos, não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega a seu termo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Se você pegar lá para mim o capítulo 1º, número 32, eu acho que é importante a gente rever, vai lá no início, no capítulo 1, no item 32. Capítulo 1, item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou, por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, por consequente, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um do seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Eu fiz questão de fazer essa leitura aí, porque está referindo-se a ela, né? Que a gente viu essa passagem. Mas por quê? Tem um freio, gente. As coisas só mudam porque tem freios. Qual que é o freio? Arrependimento e reparação. É o freio. Então, às vezes você fica desesperado por uma situação também. Está acontecendo isso e tal. Vai acontecer um momento em que as coisas mudarão. Pode prolongar, sim. Você pode decidir isso. Você pode optar por um caminho mais longo. Mas você pode abreviar o sofrimento, você pode abreviar o trajeto. Você pode fazer isso. Eu descobri que eu não sou muito bom, não. Começa a ser bom e altera o trajeto, porque do jeito que você está não sendo bom,
pode durar mais 10, mais 15, o quanto você quiser pode durar a sua insistência. Mas se você se arrepender, verificar e ver que pode mudar, você vai deixar de ser causador de problemas alheios, de problemas terceiros. Claro que quando você estiver fazendo a terceiros, sempre você vai estar numa situação daqueles que precisam das suas injúrias, porque você é sempre encarnado ao lado de pessoas que estão vibrando como você está vibrando, né? Eu não estou indo lá no meio de, vou encarnar num planeta perfeito, iluminado, para fazer desordem. Não, você nem para lá vai. Então, para onde você vai? Aonde existe a tendência ainda da forma que você convive e vive. Então, você sustenta ali o seu pensamento, porque existem pessoas também, espíritos que vibram da mesma condição. Então, quando é que eu me livro disso? Quando eu começo a pensar diferente, fazer hoje diferente, começar hoje diferente, né? Então, atitude diferente. Eu estou vendo que eu tenho que ser útil num processo. Seja útil agora, não deixe para amanhã. Comece hoje, porque hoje está programando o dia de amanhã, de depois da manhã, daqui um ano. Então, a próxima encarnação, você já está desenhando ela hoje. Você não vai programar a sua próxima existência somente no plano espiritual. Quem que eu vou ser? Não, você vai ser o que você é hoje. Se na espiritualidade você conseguir recuperar alguma coisa por trabalho, porque o espírito também tem ações espirituais, tudo bem, é uma continuidade, né? Eu posso me arrepender depois de desencarnado? Pode, mas os caminhos que você deixou tortuosos, você tem que voltar para consertar. E quem pede para voltar naquele lugar para consertar é você mesmo, porque essa consciência tem que nascer em você da responsabilidade de consertar o que você deixou errado. Então, não existe alguém que vai te indicar o que você tem que fazer, é você mesmo que tem que decidir. Quando você chega nesse ponto, é porque você melhorou. É porque realmente você está em consciência. Por que os espíritos... Há espíritos bons que voltam para determinadas missões sofredoras aqui, porque ele sabe que tem que resolver aquilo. Porque ele mesmo disse, não, eu preciso resolver esse problema que ficou para trás. Eu não consigo pensar em felicidade sem resolver essa pendência. Por isso que reconciliar enquanto há tempo, consertar enquanto há tempo a situação, o que favorece a doutrina espírita para todos nós. Então, eu vejo essa lição do 32 lá no primeiro capítulo, que a gente já estudou isso, exatamente revendo para bater com que essa parte aqui está colocando, que é a chegada do Espiritismo, a vinda do Espiritismo, que favoreceu a humanidade, favoreceu o entendimento, né? Vulgarizou-se a mediunidade, chegou a mediunidade exatamente para a verdade ela fazer a diferença. É assim que nós estamos convivendo com ela. Por isso que a gente chora, né? Porque a gente começa a ver a verdade, a ilusão acabou. É mesmo que eu tirar o pirulito, né? Você está chupando pirulito a vida inteira, agora você larga o pirulito, que a verdade é outra. Então, é por isso que dói um pouquinho agora, porque a gente tem que arrepender, tem que reparar. Isso dói, né? Isso dói em nós. E a gente fica apavorado, fica com medo das consequências. Isso é bom, é bom. Esse é um momento bom que a humanidade está passando, né? E nós não podemos julgar. Às vezes a gente vê assim, a situação do planeta acontecendo, coisas esdrúxulas na nossa vida, achamos que isso está voltando, parece que o progresso está desprogredindo, né? Mas não, isso é progresso, porque as feridas têm que aparecer, os problemas têm que aparecer para serem consertados. Então, o indivíduo vizinho seu que é bruto, o problema
que está se apresentando, né, que vem te cobrar algo, o fulano que demanda um processo, o fulano que te prejudica, o fulano, o Beltrano, qualquer situação que você entre, que você tem um impasse, isso está só brotando para que você resolva. É o problema de volta. Simplesmente isso, para você se arrepender, crescer, deixa a crítica vir, porque você tem que crescer com ela. Não tem jeito. Você plantou ramos, capim no meio da horta. Agora, para arrancar é complicado, você tem que arrancar com cuidado. Ah, não está progredindo. Está aparecendo, ele cresceu, o capim cresceu, você plantou e cresceu. Né? As coisas estão aparecendo para você, agora, entender o problema e arrancar ele. Porque quando ele era semente, você não sabia, o joio do trigo, né? Você tirar ali o que é trigo, o que é joio. É muito parecido. Então, você não sabe, então tem que crescer para arrancar. Na nossa vida é mais ou menos assim. Está crescendo os problemas? Não, está piorando, está melhorando. Para você melhorar, tem que piorar. É chato isso, mas é a verdade. Acaba com a ilusão. Vocês concordam ou não? Para você arrumar a casa, você tem que desarrumar. Uma limpeza geral, você bota tudo para cima. É, uma bagunça, não é? E toda mudança gera reação, né? É aquele, opa, peraí, vai ter que ser assim. E isso é natural, o que você falou está certíssimo. Quando a gente vai mudar de casa, a gente vai separar tudo para mudar o tanto de lixo que a gente joga fora. Não é? Então, é muito, né? Quanta coisa que você não usa, que você pode doar, tanta gente precisando, isso aí é, né, trazendo para o ensinamento, né, simbólico, mas tudo se encadeia, tudo se encaixa, né? Esse tirar aquilo que está guardado, que você tem que passar para o outro, é o ajudar o próximo, né? Às vezes, assim, não é fácil, porque isso ainda não é nosso ainda, isso ainda não está introjetado ainda, a gente está em desenvolvimento, né? Fazendo essa ideia crescer. O que a gente tem que fazer é um pouquinho antes disso, né? Por exemplo, você vai mudar, tudo bem, você vai descartar algumas coisas, tudo bem que você vai direcionar. Antes disso, você tem que tirar de si mesmo. Né? Por exemplo, meu Deus, tem tanta gente sofrendo porque eu não vou mudar. O dia que eu for mudar, eu descarto e dou. Agora eu não posso fazer nada. Quer dizer, você só faz uma força de circunstância. Tem que tomar nosso cuidado com isso. Porque no momento em que você está bem, geralmente você não quer ser incomodado. A gente é assim. Somos assim. Então, comodismo, né? a gente está bem em um mundo que se dane. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há muito sofrimento. Há muitos que realmente esperam uma palavra amiga, um conselho amigo ou uma ajuda. Porque, gente, é só mudar a posição, inverter. A gente vai para o outro lado, né, e vê as consequências que o outro está passando. Aí você começa a ver que realmente o seu conforto, o seu bem-estar, ele teria que ser mais útil. Simplesmente a gente mudar, né? Ou seja, deixar de ser útil só para você, que a sua felicidade seja distribuída. É o que os espíritos estão fazendo com a gente, os superiores. Eles se interessam por nós, a felicidade deles, eles querem que você também tenha e investe em você. E é o sentido, a seta que você chega a Deus. Porque sem isso você não chega. Aí você fica rodando, como eu falo sempre, rodando piorra. Né? Que os mais antigos sabem o que é piorra. Você fica jogando e rodando sobre si mesmo, durante muito tempo. Então, o bem ele tem que ser feito a qualquer custo e é constante. Aí eu fiz, agora estou tranquilo, posso ficar, né, com a minha consciência tranquila. Não senta, não. Não senta, não. Procura outro problema. Então, tem que ter uma lente, não precisa nem de lente, né?
para você tá tão claro que a gente precisa realmente mudar nossa posição na Terra, que aí é a seta que nos leva a Deus, a seta que nos chega a Deus, né? A gente quer sempre o quê? Ser bem aposentado, ter uma boa aposentadoria, uma estabilidade pessoal para não sofrer, né? É isso que nós queremos. Mas falar em misturar um problema, a gente estou fora. Eu não quero que agora é a hora de eu ficar mais tranquilo na minha vida, eu não quero misturar com problema. O cara aí está mexendo com um projeto social aí, não quer mexer com isso, não. Então o cara está preocupado com como ele vai fazer para morrer bem. Eu não sei se é morrer bem, não, né? Eu quero aproveitar minha vida, né? Mas qual vida que você quer aproveitar? A vida material ou a vida espiritual? Você tem que saber. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em ir aí para esses bairros carentes, né? Porque tem umas coisas que me revoltam muito, sabe? E aí eu lembro até uma vez que o Daniel falou assim, você podia distribuir a sopa com a gente e tal. Eu virei para ele e falei assim, nossa, Daniel, se eu entrar numa família que vê que tem um pai maltratando, eu sou capaz de matar ele. Aí o Daniel virou para mim e falou assim, não, então fica onde você está mesmo, que está mais tranquilo, que na época era a sopa, né? E aí, um dia eu pedi para Deus me dar uma luz, que eu falava assim, gente, é tão hipócrita o que eu estou fazendo, porque eu venho aqui, rezo, e na hora de ajudar, eu me iro, sabe, com uma realidade que nem é minha. Aí, não sei, ele me tocou assim, de uma forma tão diferente que hoje, onde que eu trabalho, a gente tem muito jovem aprendiz, que bem ou mal são adolescentes que estão na margem, né, da sociedade. E aí eu tô tendo utilidade com eles, sabe? Eu tô me fazendo ser útil com eles. Então, assim, eu escuto eles, eu dou conselho, eu tento ter a minha utilidade lá na periferia, só que sem ir na periferia, porque eu sei a limitação que eu tenho como indivíduo, sabe? Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas esperando a vida dar certo para ser útil, e a gente tem que ver dentro das nossas limitações como a gente pode ser útil, né? Aí também eu adotei 2 famílias que eu não quero saber, eu sei que elas são de assentamento, não acho certo as pessoas ficarem invadindo propriedade dos outros, mas eu resolvi falar assim, olha, estou dando alimento para 2 famílias. Se elas estão fazendo certo, se elas estão fazendo errado, isso não sou eu que vou ter que julgar. Estou matando a fome dentro das minhas limitações. E eu vi que, assim, quando eu comecei a exigir menos de mim, menos perfeição, menos momento exato para as coisas acontecerem, menos momento perfeito para as coisas acontecerem, eu consegui viver mais o que o Cristo pregava, sabe? Porque eu parei de julgar as realidades. Eu vou lá, faço, e não quero saber se está certo, se está errado. Eu vou lá e faço o que eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, sabe? O mínimo que a pessoa, de dignidade que a pessoa precisa, para ela tentar sair daquela realidade que ela está. E aí eu comecei a sofrer menos. E quando você for um trabalho desse e começar a julgar, você está assumindo já um compromisso para fazer alguma mudança naquilo que eles sofrem. Então, por exemplo, você passa num semáforo e vê alguém pedindo, então você julga fulano, por que não vai trabalhar? Arruma um emprego para ele. O que você está fazendo aí? Né? Você está passando aqui o quê? Só para julgar ele? Não, então tenta trazer a mudança dele, vai na casa dele, fala lá, conversa, o que é? O que está acontecendo? Aí começa a entender. Então, quer dizer, você passa a ser um agente que tem condição de poder transformar. Enquanto você não tiver isso, a gente não julga, não. É o que você está falando aí. É que nem assim, eu tenho o tal do follow-up, né? Que é uma ferramenta que a gente é obrigada a usar lá na empresa. Mas eu vi que muitas vezes essas crianças, que para mim são crianças, de 19, 20 anos, ainda, nossa, tem muito chão ainda, não sabe nada.
Mas aí você vai escutar, e eu vi assim, que muitas vezes eu exigia deles entregas, sabe? Ah, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Mas aí, esses dias para trás, por exemplo, uma das minhas melhores meninas, ela tem 20, acho que 21 anos. Aí ela veio me perguntar sobre um colchão, que ela queria comprar um colchão, tal, tal, tal. E aí ela foi, aí eu falei, gente, tipo assim, a pessoa, ela tem que fazer entregas, mas ela está preocupada no momento que ela tem com o gestor dela de perguntar sobre um colchão. Aí eu falei assim, gente, por que um colchão é tão importante para ela? E aí eu fui conversando, que agora é uma coisa que eu faço, desses follow-ups que eu tenho que fazer, mas a metade do tempo é para falar sobre a realidade deles, a dificuldade que eles estão inseridos dentro da vida deles. E aí eu fui descobrir que ela dormia, sabe esses colchão de espuma que a gente leva para acampamento? Ela tinha uns 8 desse, que se você juntasse os outros, os 8 não dava 10 centímetros de espuma. E aí eu fui descobrir que ela acorda 4 horas da manhã para chegar no serviço às 7 horas, porque ela pega, acho que 5 conduções. E aquilo lá foi mexendo tanto comigo, que no fim, assim, eu ajudei ela, não dei tudo, mas ajudei ela a comprar um colchão decente. Aí tem uns 10 dias que a pessoa é outra. Por quê? Porque ela conseguiu o básico, dormir com qualidade. E eu, como é que eu ia exigir de uma pessoa para ela me fazer entregas de prazo, sendo que a pessoa não conseguia descansar? E eu aqui, que tenho um colchão de densidade 33, acordo morta. Agora imagina ela, que pega 5 conduções, não sei o que, e já não tem um colchão e tal. Aí eu falei, cara, aí meu chefe veio falar, nossa, o que você fez com a fulana que, nossa, ela está rendendo muito agora. Eu falei, ela está dormindo. Aí ele, como assim ela está dormindo? Eu falei, porque a gente não estava olhando o básico, a gente não estava vendo que ela não tinha condição de dormir. Como é que ela ia ter condição de trabalhar? Aí eu estou tentando ser útil no meio que eu estou, porque eu ainda tenho muita dificuldade aí de ir em periferia, em dar cesta sem julgamento. Eu pago a cesta lá, pago 2 cestas todo mês, mas, assim, eu ainda não tenho psicológico para ir lá no olho do furacão sem julgar, não. Tá bom. Ô, Não, mas chega Camila. lá, chega lá. E como Daniel, é é Renata. sincero, como é sincera essa Camila, né? Camila, obrigada pela sua fala. Me abriu os olhos agora. Eu trabalho com educação infantil. Trabalho com crianças de 0 a 3 e 4, 5 anos. No momento, eu estou com mais 4 e 5, e principalmente com os especiais. E esses dias a gente estava com umas crianças que a gente serve café da manhã para algumas, que às vezes levanta muito cedo, mora longe, não dá tempo de comer. E umas não conseguem comer logo cedo. Aí nós ficamos sabendo que uma criança não come porque não tem. Aí a professora comentou da dificuldade, a escola arrumou uma cesta, aí a Lúcia até conhece essa família, que eu sentei, conversei com a Lúcia, eu falei, eu sei da dificuldade, aí eu falei com a Eleusa também, falei, eu sei da dificuldade da fraternidade, porque a prioridade é atender gestantes carentes. A gente está com essa família, a mãe é analfabeta. Falei, como é que ela vai arrumar emprego? Ela não vai arrumar emprego. Ela é diarista, mas ela queria arrumar um emprego numa firma fixa. Mas como é que ela vai arrumar emprego? Ela só assina o nome. Aí nós conseguimos arrumar essa cesta para ela. E essa mãe, engraçado que o mais interessante é o jeito que ela me olha. É como se ela me agradecesse todos os dias quando ela me vê. Aonde ela me vê, ela me olha com um olhar tão diferente, como se ela estivesse me agradecendo, me abraçando com os olhos. E é igual a Camila falou, como que a pessoa vai render no serviço se ela nem consegue Comer. comer, dormir? Eles não E a esquecem criança, disso. como é que essa criança aprende se ela não tem nem o que comer? Como é que essa mãe consegue pensar em levar essa criança para a escola, igual eu sei que esse menino estava indo para a escola para comer. Pra você ter ideia, o menino, na hora do lanche, às 9h30, que era o lanche dele, tinha dia que ele comia 6 vezes. E eu sabia da necessidade dele, eu comia, não era pratinho, eu comia pratão. E ele comia mesmo.
E a gente sabia que ele comia porque ele estava com muita fome. E ele falava, tia, a comida aqui é muito gostosa. Mas por quê? Na escola tem carne, gente. A casa dele, ele mal sabe o que é carne. Então, assim, é muito sério. Eu agradeço a Camila por falar isso, porque às vezes eu fico pensando assim, gente, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Agora eu descobri que de alguma forma, de outra, direto ou indiretamente, eu estou fazendo alguma coisa. Eles não esquecem, tá? Não esquecem, ninguém esquece quando você auxilia, quando você ajuda. Isso sempre nos conforta. A gente que recebe mais. Em 1978, nós fazíamos uma visita a uma família no bairro Lagoinha, Lagoinha não, Pampulha, e a gente visitava essa família. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava na Praça Tubal Vilela e veio um rapaz, um senhor, né? Ele já senhor, e me abraçou por trás. Daniel, lembrar meu nome, porque a gente era moleque ainda na época e visitava com um grupo, né? E ele lembrava que a gente fazia visita na casa dele, sabe? Então, eles não esquecem. Eu falo isso para ver o quanto de tempo que passou, e você vê, de 78 para cá, 5 anos atrás, realmente é um bom tempo, né? E ele ainda guardava a impressão das visitas que a gente fazia pela casa espírita. Então, quer dizer, você estava no grupo, moleque, e isso faz a diferença para o nosso sentimento. Eu fiquei muito feliz, porque ele ainda continuava do mesmo jeito da vida que eles levavam. Ele é carroceiro, com um chicotinho na mão, né? E isso emociona muita gente, sabe? Porque aí você vê o que você pode fazer hoje, o que pode refletir amanhã. Não é fazer por interesse, mas é um sistema de felicidade que você sente por isso, né? E felicidade é realmente a mudança de si mesmo. É onde você fica realmente feliz com o outro melhor. Então, acho que a gente precisa ver realmente o básico. A gente só levava o básico para ele, não fazia mais nada. E mesmo assim, teve o efeito na vida deles. Assim, eu acho que cada um deve ter um caso, tem outro caso, e sempre vai refletir, e sempre está refletindo aí como gratidão. É isso aí, gente. Olha, o nosso tempo foi. Juízo final fica para a próxima semana, é o nosso último dia, né? E encerra, e a gente vai voltar só em janeiro, depois no dia 16 de janeiro. É isso? Confere? É isso aí. Coloquei lá no grupo. Você não esquece de jogar o link aí do Tim Vanessa com a música para nós. Até eu vou pedir um ao vivo aqui, né? Porque a Patrícia, olha lá, Patrícia, essa canção, de repente eu reproduzo para nós aí, cantando aí, né? Quem sabe, ou na semana que vem, ou na volta. Tá? Sugestão. Fala aí, Daniel, Guilherme, fala para ela. Oi. Daniel, depois você vê aquela questão da família que está pedindo ajuda, para a gente ver quanto a gente vai, como. Eu vou passar a informação no grupo hoje ainda. Vou trocar ideia com a Leila agora à tarde. E aí a gente coloca no grupo como é que nós vamos fazer, tá bom? Fiquem com Deus. Patrícia é cantora, ela é artista? Cantora, das primeiras. Patrícia, fala aí, Patrícia. Eu vou sair para fazer o andamento da lida, viu? Vamos lá, gente. Na próxima semana, então, estaremos aqui encerrando o ano, tá bom? Acho que a Patrícia quer falar. Não, quer falar? Aí, ó, já cantou. Vamos ver lá. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Lúcia. Obrigado a você. Obrigado, Amaro. Obrigado, Flávia, Leila, Francisca, Guilherme, Patrícia, todos, Camila, Leusa, né, a Carol. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Obrigada, uma boa semana.